Bom dia a todos. É uma alegria ver esse auditório lotado e o outro auditório também por conta do número de inscritos, o que mostra o acerto na escolha do tema, como bem falou a nossa presidente, a desembargadora Flávia Rezende. Saúdo meu amigo Gustavo Brigagão, a presidente Flávia, o doutor Marcos Vinícius Barbosa, procurador do Estado, doutor Ricardo Almeida, procurador do município. E realmente é um tema absolutamente importante por conta do abarrotamento do judiciário e das próprias instâncias administrativas, por conta do contencioso tributário, por conta das disputas entre os contribuintes e o fisco. E eu queria começar tratando aqui sobre esse tema. Não se pode falar em prescrição intercorrente sem que se trate logo de início da questão da segurança jurídica. Um sobreprincípio que se irradia por toda a Carta Política da República, por todo o direito brasileiro, e está estampado lá logo no preâmbulo da Constituição Federal, como um elemento norteador e fundamental para o intérprete ou aplicador da lei, necessário é o estabelecimento do Estado Democrático de Direito. Então diz lá, nós os representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia, nos reunimos para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade e a segurança jurídica dos cidadãos. E essa segurança, ela na verdade é multifacetada e se revela sob uma série de direitos dos jurisdicionados, como a previsibilidade, a certeza do direito, a uniformidade das decisões, o direito de petição, o direito à coisa julgada, o direito, enfim, também o direito à razoável duração do processo. É importante que se tenha em conta, em relação à razoável duração do processo, que ela veio em 2004, introduzida pela emenda constitucional número 45, que tratou da reforma do judiciário, e veio no âmbito do que se chamou o primeiro pacto republicano, uma ação concertada, sincronizada entre os três poderes da República, e que tinha justamente como finalidade modernizar o poder judiciário, fazer com que a prestação da justiça fosse mais célere, propiciasse mais segurança jurídica aos jurisdicionados. Então, veio ali, no âmbito daquela reforma, a questão da repercussão geral, a súmula vinculante, era necessário que houvesse uniformidade, que houvesse estabilidade das decisões. No âmbito da Lei de Execução Fiscal, introduziu-se, nós falaremos dele mais adiante, o parágrafo 4º do artigo 40, prevendo expressamente no âmbito judicial a figura da prescrição intercorrente. E veio sim a introdução no inciso 78 do artigo 5º, que trata das garantias e direitos fundamentais, justamente essa regra do artigo 78, que diz que é assegurado a todos no âmbito administrativo e judicial a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Vejam, os senhores, que a Carta Política da República não define o que seria essa razoável duração do processo. E nem tampouco o legislador infraconstitucional o fez até hoje. Não há um conceito específico da razoável duração do processo no que toca ao contencioso tributário, seja administrativo, seja judicial. Mas é certo que há uma cláusula que estabeleceu lá um direito e uma garantia fundamental. Então, o que se tem que ter em conta, justamente por ter sido introduzido como uma garantia fundamental, é que esse parágrafo primeiro, que diz lá, olha, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Se ela tem aplicação imediata, as questões têm que ser tratadas caso a caso, o caso concreto. É bem verdade que o aplicador do direito, ele não cabe a ele legislar, mas cabe a ele julgar e aplicar o direito diante das circunstâncias e das peculiaridades que revestem aquele caso concreto ali imposto a ele para decidir e julgar. É uma cláusula pétrea, não pode ser alterada pelo constituinte derivado,
E, na verdade, ela também converge com outro princípio estabelecido na Carta Política, que é o da eficiência da administração pública. Então vejam os senhores que todos têm que ter, e é uma regra que também se destina à administração pública, resolver as questões, as controvérsias postas a ela dentro de um prazo razoável. Não se pode admitir que as controvérsias se eternizem nos escaninhos da burocracia. Cabe ao Estado, na sua vertente de administração e revisor da legalidade de seus próprios atos, agir com eficiência e conferir uma razoável duração aos processos sob o seu jugo de decisório. Então, ao se falar no lapso temporal, numa razoável duração do processo, tem-se aí, então, que se analisar justamente o Instituto da Prescrição, que nada mais é do que um lapso temporal que se define como razoável, como algo que garanta uma segurança jurídica, que impeça que haja a eternização das controvérsias jurídicas, que impeça que, sob a cabeça do devedor, fique sempre pesando aquela famigerada espada de Damocles. Ou seja, dentro daquele prazo, há que se resolver aquela questão. Há que se exercer o direito justamente para o exercício daquela ação, sob pena de, em não o fazendo, esse direito acabar perecendo. No âmbito tributário, a prescrição ela é uma causa de extinção do crédito tributário. Ela é uma das 10 modalidades de extinção do crédito tributário prevista lá no artigo 156 do Código Tributário Nacional. Pronto. É importante sempre ter em conta e fixar para as questões que serão trazidas daqui a pouco no âmbito judicial e administrativo. É importante que se tenha em conta o comando desse artigo 174 do Código Tributário Nacional. É o único comando que existe no âmbito de uma lei complementar que estabelece as regras para a fluência da prescrição. Então diz lá, olha, a ação para cobrança do crédito tributário, ela prescreve em 5 anos contados da sua constituição definitiva. Então, em regra, o que é necessário para a fluência da prescrição no âmbito judicial para a discussão tributária é que haja a constituição definitiva do crédito tributário. E o marco inicial, esse é outro ponto importante para as discussões que virão, o marco inicial, então, dessa constituição definitiva é o ato de notificação da Fazenda, do fisco, ao contribuinte, dando conta a ele daquela decisão definitiva. Então é quando o contribuinte ele é notificado daquela decisão definitiva, a partir daí começa então a fluir aquele lustro prescricional de 5 anos para o ajuizamento da execução fiscal necessária à cobrança daquele crédito. Já nos casos dos tributos autolançados, o prazo prescricional ele é contado da data da entrega da declaração ou do vencimento da obrigação tributária. Já a prescrição intercorrente, ela na verdade também visa justamente restringir a eternização dos conflitos, mas ela pressupõe que já tenha havido a interrupção daquela prescrição original. Ela pressupõe que já tenha sido inaugurado o processo, seja administrativo, seja judicial, já tenha sido interrompida aquela prescrição original, mas que no curso daquele processo, seja o processo administrativo ou judicial, fluiu sem que nenhum movimento houvesse sido praticado, um prazo que seria um prazo desarrazoado e um prazo que justamente colocasse em risco a segurança jurídica das partes envolvidas, daquele que deve mais especificamente. Então diz-se então que diferentemente da prescrição original, existe essa prescrição intercorrente, que se dá justamente após a interrupção da prescrição original. Ela tem a natureza jurídica de um direito material, porque também extingue o crédito tributário e é contada em dias corridos. Como eu falei, não há no âmbito da legislação de uma lei complementar as regras para a previsão da prescrição intercorrente, mas existem, de acordo justamente com essa regra constitucional da razoável duração, previsões em lei ordinária que tratam da prescrição intercorrente. No âmbito judicial, ela é muito clara, que é justamente a regra do artigo 40
que trata da prescrição intercorrente, introduzida lá por uma lei de 2004 no âmbito daquele pacto republicano. Havia uma previsão de suspensão da execução fiscal e o legislador, então, introduziu essa regra e disse, olha, além de suspenso, se continuar ineficaz o processo no que se refere à satisfação do crédito, haverá também a prescrição. E no âmbito federal do Estado do Rio de Janeiro, existem aí legislações, eu trouxe a título de ilustração, a lei que trata da reforma administrativa no âmbito federal, que impõe um prazo de 360 dias para a decisão de pedidos feitos em petições, defesa ou recursos administrativos, e no âmbito estadual existe aí uma regra que trata justamente da prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos. Há uma discussão, na verdade, hoje já nem controvérsia existe sobre isso, sobre se seria ou não aplicável o processo administrativo tributário, mas a jurisprudência já afastou o alcance dela nesse particular. A título de ilustração, é importante dar conta que existe tramitando no Congresso Nacional, existem 2 projetos de lei complementar, o mais recente é do ano passado, que introduz a regra expressa da prescrição intercorrente no âmbito do Código Tributário Nacional, no âmbito justamente do artigo 174, que é o que trata da prescrição. Diz lá, não ocorrendo o julgamento em última instância do processo administrativo, em 5 anos, a contar da lavratura do auto de infração até a decisão definitiva na esfera administrativa, restará configurada a prescrição intercorrente administrativa, e eu acho que esse artigo, ele é um artigo de uma redação que não me parece a mais adequada, porque controvérsias há no próprio âmbito do processo administrativo que demandam autoindagação, que demandam dilação probatória, que leva tempo, que possivelmente poderia levar mais do que 5 anos. Eu creio, na verdade, eu tenho a convicção que esse Instituto da Prescrição Intercorrente, no âmbito do processo administrativo, deveria se dar em relação àqueles casos que são, e falávamos hoje, a desembargadora e eu, verdadeiramente abandonados nas repartições públicas, esquecidos nos escaninhos. Enfim, e é justamente para esses casos que eu penso que deveria se dar a aplicação desse instituto. Muito bem, a questão da prescrição, na verdade, ela trata de crédito tributário, e há uma previsão expressa no artigo 146, e essa é uma das fontes principais das controvérsias, sobretudo no âmbito do processo administrativo, porque ainda existe uma lei complementar específica ainda tratando da prescrição intercorrente naquele processo administrativo. Muitos remetem, então, ao artigo 146 da Carta Política da República, que reserva a lei complementar justamente regras, dentre outros, sobre prescrição e decadências tributárias. Há precedentes do STJ também, que dizem, olha, ainda que inexista legislação específica no âmbito do Código Tributário Nacional, caberia ao aplicador da lei, então, recorrer àquele próprio diploma legal, o CTN, para, a partir dali, encontrar as ferramentas necessárias à aplicação e à satisfação daquele princípio constitucional, daquela garantia fundamental. E como fazer isso? Que ferramentas seriam essas? Seria lá aquela prevista no artigo 108 do Código Tributário Nacional, que diz lá, olha, na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada, e diz lá, analogia e princípios gerais do direito tributário. Não, mas isso não poderia ser aplicado no que se refere à extinção de um crédito tributário. E aí, então, pesquisando, nós encontramos esse precedente da ministra Eliana Calmon, em que ela diz lá, olha, viável o recurso à analogia quando a inexistência de norma jurídica válida, fixando prazo razoável para a conclusão do processo administrativo, impede a concretização do princípio da eficiência administrativa com reflexos inarredáveis na livre disponibilidade do patrimônio. Então ela diz, olha, inexistindo realmente uma regra específica, não é razoável, não seria aceitável a eternização de um processo administrativo. Vamos buscar na própria legislação, na lei complementar, regras que nos permitam atender aquele princípio. Então seria possível, sim, à luz desse precedente, a utilização da analogia para suprir essa lacuna legislativa no que toca à prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo. Eu, em seguida,
trago aqui uma decisão na mesma época. Essa decisão, senhoras, ela tem uma importância especial. Veja, é uma decisão da primeira turma, a relatoria do ministro Luiz Fux. Ela discrepa de precedentes anteriores daquela própria corte que aceitavam a prisão intercorrente, mas a partir de então diz, olha, somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal pela ausência de previsão normativa específica. Primeiro esclarecimento. Ao contrário do que muitos operadores do direito, muitas procuradorias sustentam, esse precedente não foi julgado sob a sistemática de recursos repetitivos. Houve embargos de divergência e a primeira sessão, então, rejeitou os embargos por uma questão processual, porque entendeu que o dissídio analítico, naquele caso, não teria sido atendido. E esse precedente, hoje, muitos os precedentes mais recentes, tanto da primeira quanto da segunda turma, remetem a essa decisão, que diz o seguinte, olha, se a exigibilidade está suspensa, eu não posso falar em prescrição, porque estaria a Fazenda impedida de proceder à execução daquele crédito tributário. Nós vimos que o artigo 174 disse, olha, a condição para a execução fiscal seria a constituição definitiva do crédito tributário. E é justamente a notificação da decisão final o marco inicial para a fluência daquele prazo prescricional, para a fluência daquele prazo de 5 anos. Então, se o ente político, se o titular daquela exação não pode executar, aí então não haveria que se falar na fluência do marco prescricional a ensejar a extinção do crédito tributário. Vejam os senhores o seguinte, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ela se dá sob as modalidades do artigo 151. De fato, como bem pressupôs essa decisão do STJ, a discussão administrativa ela está prevista lá no 151.3. Ela suspende a exigibilidade do crédito tributário. Isso significa dizer, o contribuinte não pode se sujeitar a uma ação judicial, não pode se arriscar à constrição do seu patrimônio, não pode ficar ali exposto a não ter uma CND, o que inviabilizaria o fluxo dos seus negócios. Esse artigo existe, na verdade, para a proteção do contribuinte, não é para a proteção da Fazenda, não é para a proteção da administração. A administração tem que ser eficiente, está lá estampado no artigo 37. O contribuinte faz jus, sim, à razoável duração do processo. E vejam os senhores, recentemente, eu vi assistindo um julgamento, veio o representante da Fazenda dizendo, não, se a exigibilidade do tributo está suspenso, nenhum prejuízo teria ele. Como não há nenhum prejuízo com processos que são abandonados na esfera administrativa, se os juros muitas vezes fluem e crescem exponencialmente, se as demonstrações contábeis têm que considerar essas obrigações, isso tem um impacto indiscutível no resultado. O empréstimo tomado junto a instituições financeiras é muito mais caro, muitas vezes ele é inviável e nem é concedido. Então vejam os senhores, alegar-se artigo 151.3 para negar o direito à razoável duração do processo, me parece algo absolutamente equivocado. E me parece que justamente foram essas premissas que nortearam, desculpa, eu vou voltar antes, eu até pensei em falar depois, mas é importante que se tenha em conta também, e muita gente diz, olha, realmente, se o crédito tributário não está definitivamente constituído, não haveria que se falar em prescrição, porque ela pressupõe a exigência daquilo que já existe. Mas teria uma outra figura dentro do próprio Código Tributário, que, se bem analisado e aplicado, também poderia resguardar e atender o princípio da razoável duração do processo, que é o artigo 173. Poderíamos estar aí a falar de uma decadência intercorrente, que diz lá, olha, o direito a que se refere este artigo, que trata da decadência, extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo. Ele é notificado do lançamento, mas o crédito só é definitivamente constituído com aquela decisão final. Então, me parece, sim, aplicável esse parágrafo único nos casos de abandono dos processos administrativos no âmbito dessas discussões tributárias. De qualquer sorte, até muito bem pouco tempo,
prevalecia no âmbito desse Tribunal de Justiça uma decisão de 2013 do órgão especial relatoria, uma decisão unânime, relatoria do desembargador Najib Slaib Filho, em que justamente ele dizia, olha, realmente existe a regra do 153, mas acima e além dela, nós temos o comando constitucional, que trata justamente da razoável duração do processo, e diz, se o Estado, que é multifacetado, na sua vertente de credor, ele se despe da sua efetividade para tolerar, e eu acho que é muito feliz essa redação, a inércia do procedimento administrativo por mais de 5 anos, diz ele, há que pôr um ponto final ao processo, reconhecendo-se a prescrição intercorrente, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. E uma questão que eu só vi nessa decisão, ele diz o seguinte, olha, de mais a mais, o artigo 5º, lá nesses dois incisos, 42 e 44, eles restringem a imprescritibilidade apenas 2 figuras, que são os crimes contra o racismo, os crimes de racismo, melhor dizendo, e aquelas organizações que atentam contra o Estado Democrático de Direito, terrorismo, enfim, coisas assemelhadas. Então a Carta Política exatamente estabeleceu o que seria imprescritível. E nesse âmbito, evidentemente, não incluiu nesse rol os créditos tributários, e nem o poderia. Mais recentemente, e num caso em que essas questões constitucionais e essa argumentação, na verdade, não foi tratada em profundidade, a primeira sessão, por maioria apertada, a votação foi de 12-8, a relatora original era a desembargadora Marília de Castro Neves, quem abriu a divergência foi o desembargador Alexandre Câmara, e ele fez prevalecer, então, sob a ótica exclusivamente infraconstitucional, nada se tratou sobre os aspectos constitucionais que, inevitavelmente, têm que ser considerados no desate dessa controvérsia. Ele simplesmente disse, olha, essa matéria estaria pacificada no âmbito do STJ, invocou aquele precedente que supostamente seria sido tratado em rito repetitivo, e disse o seguinte, exatamente aquela lógica, aquele racional, 153, exigibilidade suspensa, fisco não pode exigir, então se ele não pode exigir, teria havido, era uma ação rescisória, teria havido sim violação expressa ao 153, e por conta disso então, ele julgou procedente uma ação rescisória, afastando, quer dizer, rescindindo um precedente dessa própria Corte, do Tribunal de Justiça. A maioria dos órgãos fracionários dessa casa julgavam em favor da prescrição intercorrente. Esse foi um ponto de inflexão. Houve uma declaração de voto da desembargadora Marília de Castro Neves Vieira, justamente tratando da questão sob um viés constitucional, e ela também adotou como analogia aquela regra do artigo 24, do âmbito federal, da 11.657, que tratava dos 360 dias, entendeu que teria havido, sim, nesse caso o processo ficou abandonado 10 anos sem nenhum ato processual praticado na esfera administrativa. Fato é que existe um recurso especial, nesse caso, pendente de admissibilidade, e que, paralelamente, até hoje, até recentemente, outros tribunais e diversas câmaras cíveis do próprio Tribunal de Justiça ainda aceitam a argumentação do contribuinte e acolhem a prescrição intercorrente como algo necessário à preservação do princípio da razoável duração do processo. Eu trouxe aqui esse precedente, discutia com o Dr. Marcos Vinícius, dentro do sentido de dizer a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não está consolidada. Não há um entendimento definitivo, não há julgamento repetitivo que sinalize que essa matéria não comporta mais discussões. E eu trago, a título de ilustração, justamente um caso absolutamente assemelhado àquele tratado no âmbito da ação rescisória do desembargador Alexandre Câmara. Esse caso aqui é um caso de 2013. A peculiaridade desse caso é que o processo administrativo ele terminou, mas a administração pública foram 13 anos para notificar o contribuinte da decisão final proferida no âmbito daquele processo. Vejam os senhores, e nós quando tratamos do artigo 174
deixamos claro, e a regra é clara, o processo administrativo, a constituição definitiva, ela se dá com a notificação do contribuinte em relação àquela decisão final. É a partir dali que flui o prazo de 5 anos para que o contribuinte, então, para que o fisco, então, exerça o seu direito à execução fiscal. Então, disse lá, decisão unânime, a relatoria. O presente caso, e é o que eu digo, a prescrição intercorrente ela tem que ser tratada caso a caso. O presente caso traz uma peculiaridade inusitada, qual seja o enorme prazo transcorrido entre a decisão definitiva do processo administrativo e a notificação do contribuinte. Diz lá a emenda. O processo administrativo ele findou em outubro de 84, mas a notificação do infrator somente foi determinada em 95. Diante de tal situação, onde a Fazenda quedou-se inerte, a Fazenda, por 11 anos, sem promover a intimação do devedor, impossível considerar que o início do prazo prescricional deu-se em 6 de novembro de 2005, porquanto inadmissível o fisco aproveitar-se da própria torpeza e desídia em detrimento do contribuinte. Eu acho que essa é a engrenagem, é a premissa que deve nortear o exame e aplicação da prescrição intercorrente no âmbito dos processos administrativos. Repetindo, é inadmissível o fisco aproveitar-se da própria torpeza e desídia em detrimento do contribuinte. Eu quero dizer aos senhores que, apesar da decisão da primeira sessão vazada naquele precedente, existe aí um outro caso, recentemente, o julgamento foi recentemente iniciado, o placar até agora é desfavorável aos contribuintes, mas as questões ali tratadas são de um espectro mais amplo do que aquela decisão anterior. É o segundo caso que envolve a ação rescisória, tratando de prescrição intercorrente na primeira sessão do tribunal. Eu acredito que esse debate, então, vai justificar um aprofundamento e é possível até que haja uma revisão do entendimento anterior. O acórdão rescindendo, ele diz, olha, a interpretação do princípio da segurança jurídica deve ser realizada de tal forma que impeça que o devedor fique eternamente sujeito à ação da Fazenda. Assim, não se mostra razoável admitir que a Fazenda deixe de proferir decisão em processo administrativo por 13 anos, foi mais um caso. Porque não é que o processo demore 13 anos, não é que atos processuais tenham sido praticados, não é que tenha havido um debate, não é que tenha havido uma perícia, uma dilação probatória de alta complexidade, não. O processo fica abandonado por desídia, por inércia, e o contribuinte ali sujeito àqueles juros, muitas vezes incalculáveis, que tornam impagável, com toda uma consequência social, porque uma empresa pode quebrar. Esse caso específico diz respeito a um débito de 1990. Então imagine os senhores, a rescisão de um acórdão desse, a empresa não tem nem como se defender. Ela confiou na justiça, ela confiou na eficácia e na autoridade da coisa julgada. Que na verdade isso é inadmissível que a administração se permaneça inerte por sua desídia e alegue essa torpeza para cobrar uns juros estratosféricos 29 anos depois da sua Constituição. Então eu acredito que nesse precedente haverá aí questões mais aprofundadas e é possível, eu acredito que o tribunal poderá rever o seu entendimento. Bom, um dos outros argumentos da Fazenda, inclusive essa questão está sendo amplamente discutida, ao contrário do outro precedente, é que o STF, que o Supremo Tribunal Federal, já teria firmado o entendimento em desfavor do contribuinte. E a prova disso seria justamente o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 124 de Santa Catarina. São situações completamente diferentes, absolutamente diferentes e divorciadas de qualquer identidade. O que o precedente naquele outro caso diz, olha, não cabe ao juiz legislar, cabe ao juiz julgar. Naquele caso, o que o juiz disse? Olha, não tem uma lei, não tem um dispositivo de prescrição intercorrente no CTN, mas é o próprio CTN quem me dá a engrenagem, quem me dá o racional, quem me diz quais são os instrumentos que eu posso ter para tratar dessa questão. Eu tenho que atender a regra constitucional. Então, o que o desembargador Mário Assis Gonçalves fez naquele caso? Olha, é o próprio CTN, então, quem me dá o prazo prescricional de 5 anos para a prescrição original. Se o prazo de 5 anos é o prazo tratado pelo legislador no âmbito do legislador complementar, para a prescrição original, é um prazo razoável também para que
esse tempo haja a solução do processo administrativo. Muito bem, eu tenho só mais 5 minutos, vou correr. No caso da ação direta de inconstitucionalidade de Santa Catarina, que os entes políticos se apegam para dizer, olha, a situação está resolvida no Supremo. Não é verdade. A meu ver, a Constituição de Santa Catarina, ela tinha uma regra que atribuía e conferia ao legislador local a possibilidade de estabelecer em abstrato o prazo prescricional no processo administrativo tributário. E mais, e disse, olha, até que advenha a lei local tratando e disciplinando essa matéria, o prazo seria de, acho que, 3 anos. Caso não houvesse a solução, então o processo seria arquivado. É evidente, escancarado nesse caso, que havia aí uma violação à reserva de lei complementar, porque não cabe ao legislador local, mas somente à lei complementar, ao Congresso Nacional, estabelecer as normas gerais sobre direito tributário aplicáveis à prescrição. Uma coisa é tratar em abstrato, é estabelecer um prazo que sempre necessariamente deverá ser observado. A outra coisa é analisar o caso concreto, a peculiaridade do caso, o abandono do processo administrativo, o desrespeito ao contribuinte naquele caso concreto e a afronta escancarada e direta à razoável duração do processo e a eficiência da administração pública estampada lá no artigo 37 da Carta Política da República. Bom, me apressando então, vou pedir à presidente que me dê mais 3 minutinhos só, que eu consigo... Doutor Ricardo, que quer cortar o seu tempo, disse que já está muito bom. Então vou recorrer ao doutor Gustavo para me defender, o doutor Ricardo... Não, mais 30 minutos. Tá bom. Falei que está muito bom a sua exposição, está muito boa. Obrigado. Isso me dá ânimo e motivação para continuar. Vamos lá. Bom, agora, ao contrário da prescrição intercorrente, a prescrição intercorrente, da discussão administrativa, no âmbito judicial existe sim a regra estampada, prevista, expressa no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal. Até o advento do primeiro Pacto Republicano, lá em 2004, com uma série de diplomas legislativos novos, com o advento, melhor dizendo, foi introduzido aqui esse parágrafo 4º, que expressamente trata e reconhece a prescrição intercorrente. Então, qual é o racional desse artigo 40? É o seguinte, o processo não pode se eternizar. A doutora Flávia, quando dá abertura aqui desse evento, ela muito bem pontuou e sinalizou que existe um abarrotamento do judiciário com números absolutamente inaceitáveis que envolvem discussões sobre execuções fiscais. No âmbito nacional, 32% hoje do acervo de 90 milhões de ações corresponde a discussões de execuções fiscais tributárias. Então era necessário que se criassem ferramentas para que, enfim, otimizasse, para que houvesse a eficiência, a eficácia desse processo para a satisfação do crédito. Não adianta abarrotar o judiciário com causas que já se sabe de antemão qual será o seu resultado, a não satisfação do crédito. Então esse artigo 40, ele diz, olha, o racional, não localizado o bem ou não localizado o devedor, a execução fiscal fica suspensa. E fica suspensa por um prazo de 1 ano. A partir dali, acabou o ano, começa a fluir então a prescrição intercorrente. Ela foi interrompida com o despacho que determina a citação. Ao cabo desse prazo de 5 anos, que na verdade são 6 então, poderá o juiz decretar a prescrição intercorrente, extinguindo então aquele crédito tributário. Essa matéria, na verdade, ela envolve algumas discussões, porque os entes políticos, os titulares das exações, eles entendem que algumas formalidades devem ser respeitadas, que eles têm que ser, na verdade, intimados de todas as etapas desse cronograma, seja quando o processo é suspenso, seja quando começa a fluir o prazo da prescrição, seja quando a prescrição ela é decretada, não é? Então essa questão foi amplamente discutida e um precedente lá do Rio Grande do Sul. A peculiaridade desse caso é que o caso, na verdade, a citação se deu em 2002, o processo foi extinto em 2010. Houve 3 manifestações da Fazenda Nacional nesse caso, que deixam claro que não houve inércia da Fazenda, não houve desídia da Fazenda.
A Fazenda, num primeiro momento, ao saber, ela foi intimada em junho de 2002, olha, não foram localizados os bens do devedor. Aí fizeram carga e devolveram os autos, pediram uma suspensão de 120 dias, sem qualquer previsão legal. O juiz, ao apreciar esse pedido, falou não, a partir de agora começa a fluir o prazo da suspensão. O processo avançou e durante o prazo da suspensão, então, a Fazenda pleiteou e obteve ordem de bloqueios de ativos financeiros daquele devedor. Infrutífera, nenhum valor foi bloqueado. O processo, então, continua a tramitar. Em 2010, vale dizer mais do que 5 anos, o juiz, então, recebe a certidão do seu cartório e decreta a prescrição. A Fazenda, então, recorre e diz, olha, eu não fui intimado da suspensão, eu pedi 120 dias, o juízo não me concedeu, e a prescrição foi, na verdade, decretada sem que eu houvesse sido intimado. A matéria, então, foi devolvida através de um recurso especial para o STJ, e o ministro Campbell, então, como premissas para aquele julgamento, ele justamente disse, olha, precisamos racionalizar a discussão, modernizar o judiciário, racionalizar, na verdade, essas discussões judiciais tributárias. E fez menção a números que, na verdade, foram trazidos pelo CNJ logo após o segundo Pacto Republicano, que pretendia desjudicializar a execução fiscal. Então havia já um esforço histórico no primeiro e no segundo Pacto Republicanos, com números, com estatísticas, justamente que dão conta desse abarrotamento. E concluiu-se ali, foi uma das premissas do ministro Mauro Campbell, que não se podia mais eternizar nos escaninhos do judiciário, fazia mais sentido que o judiciário perdesse tempo e energia com causas que já se sabia de antemão que eram natimortas, que na verdade dariam em nada, em prejuízo de causas que efetivamente demandassem a energia e o vigor do Poder Judiciário. Então ele entendeu, olha, eu acho que não é mais necessário, eu acho que o tribunal local está correto no que se refere a apego àquela formalidade daquelas várias intimações que a Fazenda queria, e ele disse, olha, inclusive o próprio artigo 244 do extinto Código de Processo Civil, ele dizia, quando a lei prever determinado ato sem cominação de nulidade, se esse ato for praticado de uma outra forma, mas atender a finalidade a que ele se propõe, então esse ato será válido. E ele entendeu justamente isso. Então o que restou, foram firmadas 5 teses, já me encaminhando para o fim, presidente, dentro dessa linha dos prazos fluírem quase que automaticamente. O que é interessante sobre a intimação da Fazenda, ela deve se dar em relação àquela informação inicial sobre a não localização do bem ou do devedor. A partir daí, os prazos devem fluir automaticamente. É o que dizem essas 5 teses, como os senhores podem ver. A primeira, o prazo de 1 ano da suspensão tem início automaticamente da data da ciência da Fazenda, a respeito da não localização, sem prejuízo dessa contagem automática, quer dizer, ela é automática, não precisa a Fazenda ser intimada. A segunda tese, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, fim do prazo de 1 ano, inicia-se também automaticamente o prazo prescricional aplicável. Errou aqui. 3. Muitos diziam, mas se o processo está suspenso, os atos não poderiam ser praticados. Não, mas no caso desse precedente, eles concluíram que não, que poderia sim. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo de 1 ano, mais 5, ou seja, desses 6 anos, deverão ser processados, ainda que para além da soma desses 2 prazos, pois citados os devedores e penhorados os bens a qualquer tempo, mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera interrompida a pressão intercorrente. É importante que lembrei agora, é importante dizer, a Fazenda diz, olha, eu não fui intimado, mas o que os precedentes estão dizendo, tanto do TRF da 4ª Região, quanto o STJ, no âmbito desse repetitivo, é que a Fazenda, na verdade, e aí não há nulidade, a Fazenda, na primeira oportunidade que tem para falar, pode ser até inclusive em sede de apelação, ela tem a condição de demonstrar o prejuízo que aquela não intimação causou. Ela tem a possibilidade de demonstrar que, na verdade, ainda estaria sendo possível a constrição de bens ou a localização do devedor. E é importante que ela se movimente, que ela haja dentro desse prazo de 1 mais 5 anos.
Bom, a tese penúltima firmada, essa foi exatamente o que eu acabei de falar, sobre a possibilidade de demonstrar a não ocorrência do prejuízo. A quinta tese diz, olha, o magistrado, ao reconhecer a prescrição, ainda que não intime, ele tem que demonstrar justamente os marcos temporais havidos para a decretação dessa suspensão. Essa matéria, na verdade, é um gráfico que tem lá no próprio precedente, isso aí depois os senhores consultando podem ver. A matéria foi sujeita a embargos de declaração, e nos embargos de declaração, então, o que o tribunal, o que a primeira sessão lá disse, que, olha, a não localização de devedor de bens poderão ser constatados por qualquer dos meios válidos, não apenas por oficial de justiça. Quando o leilão dos bens não for suficiente para a satisfação daquele crédito, o prazo prescricional se iniciará justamente a partir daquele momento, não é? A exceção de pré-executividade configura comparecimento espontâneo, interrompe a prescrição, evidentemente, não sei nem por que eles embargaram nesse particular. Sobre redirecionamento da execução, na verdade, o simples pedido ele não interrompe a prescrição, mas se efetivamente for eficaz a citação, então interromperia em relação a todos os codevedores. Finalmente, eu quero dizer que existe aí uma questão pendente de julgamento, já com repercussão geral reconhecida, que é a que trata da reserva de lei complementar para tratar da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal. E, ao parecer, no âmbito dessa ADI, da Procuradoria-Geral da República, em que ela diz, olha, o disposto na parte final do caput do artigo 40 da lei é incompatível com o disposto na questão da reserva complementar. O que diz essa parte final? É a que prevê a suspensão do processo por um ano sem que ocorra a prescrição. O que se discute, então, e o próprio STJ, no julgamento desse repetitivo, diz que não haveria prejuízo se essa ação fosse ao cabo julgada procedente, porque se estaria ali restrito o objeto apenas sobre se seria ou não possível a suspensão da prescrição através de lei ordinária. E com essas palavras, essa última colocação, eu me despeço agradecendo a boa vontade e a paciência de todos.